Apesar do mau resultado na última quarta-feira, o Fluminense continua numa sequência invicta. Vai enfrentar nesse domingo, hoje, o São Paulo, no Morumbi. Ano passado a gente foi lá e ganhou por 2-0. Qual que vai ser o resultado de hoje? Vamos falar sobre isso e falar sobre tudo o que você precisa saber sobre essa partida nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Seu like aqui embaixo ajuda bastante e não ofende ninguém. A sua inscrição também. O jogo de hoje entre Fluminense e São Paulo, qual esse vídeo aqui é um pré-jogo para você ter todas as informações, será disputado às 4 horas da tarde, às 16 horas, lá no Morumbi, em São Paulo. O mando é deles e será transmitido pela Globo para o Brasil todo, menos para Bahia e para o Rio Grande do Sul. Vão assistir uma outra partida. E também para o Premiere, para quem está de repente nessas regiões, assistir pelo Premiere dá também ali. E se você não vai poder acompanhar essa partida ao vivo, mas quer receber as notificações do seu celular, baixa o aplicativo OneFootball, aplicativo de futebol mais baixado no mundo inteiro, super famoso pelas notícias que tem, né? Chega notícia direta no seu celular com muita informação sobre o Fluminense, mas também com os placares ao vivo. Você faz o download porque o link está aqui na descrição e fica acompanhando o Fluminense São Paulo de uma maneira que pelo menos você tem as informações, mesmo se não puder assistir a partida. O Fluminense vem desmantelado para esse jogo, né? Além dos vários desfalques que eu vou falar mais para frente, que a gente não vai ter nesse jogo contra o time de São Paulo, a gente ainda vem de um resultado desanimador, pelo menos, que foi aquele empate com o Atlético Goianiense. Óbvio que pela circunstância do jogo o empate nem foi tão ruim assim, né? Tava com um a menos e etc. Mas o fato de ter empatado com o Lanterna dentro de casa é uma sensação de pontos que ficaram para trás. Bem, é um cenário muito parecido com o que a gente foi jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? A gente vinha ali de uma derrota para o Red Bull. E, assim, acho que o time também poderia ser o mesmo que jogou contra o Atlético, né? Mas vamos falar disso aí agora no Bola em Campo. Evanilson e Hudson estão suspensos, Hudson pelo cartão vermelho que tomou contra o Atlético e Evanilson pelo terceiro amarelo. Muriel ainda com desconforto na coxa, já pode chamar de lesão, né, com a lesão na coxa. E Fred, que a esposa dele tem Covid, né, está com Covid, e ele mesmo testando negativo, fica ali, vai fazer a quarentena junto com a esposa dele para poder prevenir, uma prevenção o Fluminense tem tomado, também está fora da partida. Ou seja, temos esses 4 desfalques mais chamativos. O que o Fluminense pode fazer então dentro da escalação para poder enfrentar o São Paulo? Para mim, pelo menos, já que dessa vez a gente não tem a confirmação do time que o Odair vai mandar a campo, para mim a gente deveria surpreender um pouco o São Paulo e entrar com um time que a gente entrou contra o Atlético Paranaense lá atrás, para poder jogar de uma forma parecida com o que a gente jogou, tentar emular aquele time, já que a gente já vai contar com um fator surpresa, porque ninguém sabe a escalação que vai ser feita por Odair Hellmann. Mas essa era a minha opinião. O que eu acho que o Odair vai escalar é a que está aparecendo aí na sua tela, com Marcos Felipe no gol, Calegari na lateral direita, Nino e Lucas Claro na zaga, Egídio na lateral esquerda, Yuri, Dodi, Nenê, Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo jogando mais centralizado. Esse para mim vai ser o time que o Odair Hellmann vai escalar, mas obviamente que pode ter mudanças. Por exemplo, Yuri e Lucas Claro voltam para essa partida, né? Estavam suspensos no último jogo, retornam ao Fluminense nessa partida e Yuri facilmente ganha de volta, né, a sua vaga, já que o Hudson foi expulso. E no caso de Lucas Claro, eu tiraria Nino, colocaria Digão e Lucas Claro de titular, porque Nino não vem bem, mas acho difícil que o Odair Hellmann faça isso e provavelmente vai voltar assim com o Digão para o banco de reservas. Se o São Paulo repetir o primeiro tempo que fez contra o Atlético Mineiro, pelo menos os 40 minutos iniciais, e eu acho até que vai tentar repetir de uma intensidade absurda, tendo chances contra o Atlético, a gente vai ter dificuldades com a nossa defesa, que tem problemas, né? A nossa defesa tem problemas. Um deles hoje é Nino. Não estou falando que Nino é um problema para o Fluminense. É um problema hoje para o time. Nino, com Calegari ainda verde, tendo dificuldade para segurar, de repente, um atacante muito forte pela esquerda deles, né, pela direita de defesa. Você tem Egídio, que também não marca tão bem. Então, assim, a defesa do Fluminense ela não é desprotegida, mas ela tem uma probabilidade considerável de falhas individuais. Um ataque que pressionar 35, 40 minutos com muita intensidade vai poder usufruir desses erros individuais. Porém,
Se a gente contar com coisa que a gente tem feito recorrentemente, que é gol no primeiro tempo, lembrando, o Fluminense faz gol no primeiro tempo desde que começou o Brasileirão, tirando o jogo contra o Grêmio, que a gente não fez gol. Todos os outros jogos, Palmeiras, Inter, Red Bull, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Vasco e Figueirense, o Fluminense fez gols na primeira etapa. E isso desmantelou o time de Fernando Diniz na última quinta-feira contra o Atlético. A partir do momento que eles tomam o gol, o time dá uma sentida. E no caso do Fluminense, isso tem feito o Fluminense, por mais que alguns tenham sido gol de empate, o Fluminense tem feito gols no primeiro tempo e isso dá uma estabilidade maior para o time. Se a gente conseguir, com uma marcação inteligente, uma saída inteligente de contra-ataque, fazer um gol no primeiro tempo, a gente pode contar que isso vai ser um grande trunfo pro nosso lado. A arbitragem da partida será do Paulo Roberto Alves Júnior, que até hoje na carreira apitou 3 jogos do Fluminense. É um árbitro jovem, como só tem apitado 3 jogos, mas o último deles, na verdade, foi em 2018, contra a Caldense. Um gol, acho que um jogo até um gol de Renato Chaves, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. Ele, apesar de ter apitando nos últimos 2 anos, ter apitado bastante Série A, né? Tanto em 2020 que a gente está, quanto em 2019, ter apitado bastante jogo da Série A, bastante não, mas uma quantidade considerável. Ficou um tempo na geladeira por causa de uma confusão do Botafogo e Palmeiras no ano passado, relacionada ao VAR, que vale a pena você dar uma pesquisada. Em jogos do Fluminense, não lembro dele ter causado problemas. Então, assim, a gente viu a péssima arbitragem que fez o Marielson, né, da Bahia, no último jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense. Que não seja assim, né, senhor Paulo Roberto Alves Júnior. Que seja uma arbitragem que a gente nem lembra de comentar no final da partida. Então é isso, você sabe que após a partida tem análise pocket, então se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo, deixa o seu like. Saudações tricolores, até a próxima e que venha uma vitória pra gente continuar nessa sequência invicto e, claro, a gente ultrapassa o São Paulo em uma posição garantida caso a gente vença a partida de hoje, além de recuperar a posição que a gente perdeu pro Flamengo, uma possibilidade de passar o Vasco também, dependendo do resultado deles, enfim, uma possibilidade até de dormir muito próximo do líder internacional. Então, que venha uma vitória. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!